Então, vamos à solução. Primeiro exercício: duas cargas iguais, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou poderia estar com 2 microcoulombs, se repelem no vácuo. Se elas se repelem é porque são cargas iguais. Eu poderia ter só dito se repelem, mas aqui eu digo que são iguais. Uma força de 0,1 newton. Qual é a distância entre as cargas? Olha só. O que a gente tem nesse exercício? Exercício número 1. Ele diz que as cargas Q1 e Q2, ou QA e QB, são de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Diz que a força de repulsão entre elas é de 0,1 newton de intensidade. Nós sabemos que a força eletrostática, força de Coulomb, ela tem a seguinte forma: a força é igual a uma constante vezes o produto das cargas, ou seja, quanto maiores as cargas, maior a força, dividido pela distância entre as cargas. O que o exercício forneceu para a gente? A força e as cargas e a constante. O que é que ele pediu? A distância. Então, eu tenho que colocar essa equação de tal forma que eu tenha a distância em função de tudo que me foi fornecido. Nesse caso, basta que o D venha para cá e o F venha para cá. Só isso. Tá? Então, nesse caso, nós temos que D ao quadrado é igual a constante eletrostática, produto das cargas, dividido pela força. Tá? E aí depois, extrair a raiz disso tudo. Então, nesse caso, não tem nem nenhuma mudança de unidade, porque já está tudo na unidade do sistema internacional. Então, a constante o D ao quadrado vai ser igual a constante, 9 vezes 10 a nona, é Newton, Coulomb, metro quadrado. A carga, 2 vezes 10 a menos 6, 2 vezes 10 a menos 6. E a distância, desculpe, e a força, 0,1 ou 10 a menos 1. Lembrando que 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 1. Depende, se você for colocar na calculadora, não. Se você for fazer à mão, sim, porque daqui você tem o recurso de mexer com os expoentes, né? Então, aqui, D ao quadrado, vou separar o que tem e o que não tem potência de 10. Então, o que não tem potência de 10, o 9, o 2 e o 2. Então, eu tenho aqui 9 vezes 2 vezes 2. E o que tem potência de 10? 10 elevado a 9, menos 6 e mais 1. Porque esse 10 a menos 1, quando ele passa para o numerador, ele vai como 10 a mais 1. Tá? Então, quem é o D ao quadrado? D ao quadrado é igual a 36 vezes 10 elevado a 9 mais 1, 10. Menos 6 com menos 6, menos 12. Então, aqui, elevado a menos 2. Ok? Vou extrair a raiz. D, então, é igual a raiz de 36 vezes 10 a menos 2. Isso é igual a 6 vezes 10 a menos 1, ou 0,6 metros.
Tá? Se eu colocasse isso tudo na calculadora, tá na mesma. Eu poderia ter chegado aqui nesse ponto e ter feito o seguinte, ó. Se eu tivesse a partir desse ponto aqui, poderia ter ido direto para a calculadora ou para o Excel e dito o seguinte, então o D é igual a raiz, abre parênteses, 9 vezes 10 a nona, vezes 2, vezes 10 a menos 6, vezes 2, vezes 10 a menos 6, dividido por 10 a menos 1, fechar o parênteses. Se você fizer isso na calculadora exatamente nessa ordem aqui, você vai chegar no 0,6 metros. Tá? E se for no Excel, raiz, abre parênteses, todos esses valores, igual, você vai chegar no resultado também. O segundo exercício, ele fornece as cargas 4 e 6, ambas vezes 10 a menos 16, a distância entre elas e pede a intensidade da força em newtons. Também não precisa fazer nenhuma alteração aqui, já que você tem todos os valores, né, nas unidades já prontos para fazer o cálculo. Então, segundo exercício, número 2, então, Q1 é igual a 1, que é o 2, 4. 4 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs. Q2 é o 6, isso mesmo, vezes 10 a menos 16 coulombs. E a distância entre eles, 3 vezes 10 a menos 9, né? E a distância, 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros já. Pergunta, qual é a força entre eles? Ora, a força de Coulomb é constante eletrostática, carga, carga, dividido pela distância. Então, o que fazer aqui? Só substituir. Força eletrostática, sim. É da natureza, né? Qual é a força eletrostática entre duas cargas? Quanto maiores as cargas, maior a força. Quanto maior a distância, menor a força. Natureza é assim. Força, então, vai ser 9 vezes 10 a nona. Carga 1, 4 vezes 10 a menos 16. Carga 2, 6 vezes 10 a menos 16. E distância ao quadrado, 3 vezes 10 a menos 9 ao quadrado. Ok? Força, então, vai ser igual aqui, 9 vezes 10 a menos 9 ao quadrado, isso é 9 vezes 10 a menos 18. Correto? Dúvida? 3 ao quadrado, 9. 10 elevado a menos 9 ao quadrado, menos 18. Então, aqui nós vamos ter 9, 4, 6 dividido por 9. Potência de 10, 9, menos 16, menos 16 e mais 18. Tá? Fazendo as contas, o F vai ser igual aqui 9 dividido por 9, 6 vezes 4,
24. 10 elevado a menos 16 com menos 16 dá menos 32. 9 com 18 dá 27. Tá? 27 menos 32, menos 5 newtons. Acabou o exercício. Tá? Se eu quisesse colocar 2,4, tudo bem? Poderia também. 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Se eu diminuir aqui, eu aumento aqui. Nesse caso, como a questão é discursiva, tanto faz. Só alertei aqui porque, às vezes, em questões de múltipla escolha, você chega nesse resultado e ele não está lá no hall de resultados. Aí você tem que ver. Então, quando é uma questão discursiva como essa, tanto faz. O resultado é esse. Quando é múltipla escolha, às vezes não tem lá nas opções exatamente esse resultado. Poderia ter também 0,24 vezes 10 a menos 3. Tá? Aí você tem que ver como que o resultado foi colocado, né? Tá? Terceiro exercício. Uma carga única de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs é colocada no espaço e aí, sobre ela, é exercida uma força de 10 newtons. Calcule a intensidade e o sentido do campo elétrico neste ponto. Qual é a ideia desse exercício? Eu tenho um campo elétrico numa região do espaço, né? Aqui tem um campo E. Eu coloco uma carga e sobre ela vai atuar uma força. Se eu conheço a carga e consigo medir a força, eu consigo calcular o quê? Qual é o campo nesse ponto. Por quê? Por definição, campo elétrico é a força exercida sobre uma carga de prova, né, chamada carga de prova, dividido por essa carga de prova. E nesse caso ele forneceu tanto a força F quanto a carga de prova. A gente está pensando só em intensidade, por enquanto, não precisa da setinha do vetor. Então, nesse caso, a intensidade do campo elétrico é uma força de 10 newtons está atuando sobre uma carga de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. E tudo bom? Boa tarde, na verdade. Então, o que que nós temos aqui? Um meio, 10 elevado a 1, mais 6. 1 dividido por 2, 0,5, vezes 10 a sétima newtons por coulomb, ou 5 vezes 10 elevado à sexta potência newton por coulomb. Se é positivo, para fora, né? Afastando do campo, como eu desenhei aqui. Só com esse desenho aqui já estaria ok. Tá? Figura ao lado, temos uma esfera metálica inicialmente neutra. Está aqui a esfera. Vou levar isso aqui lá para o outro lado para a gente poder rabiscar em cima dele. A internet aqui é ótima. Ela é contínua. Nunca funciona.
né? Ela é estável. Exato. Olha só, na figura ao lado temos uma esfera metálica, está aqui a esfera, inicialmente neutra, conectada por um fio de nylon, ou seja, ela está isolada aqui, tá? E em seguida um bastão carregado negativamente, como está aqui na figura, é aproximado dessa esfera e é conectado a ela por um fio de cobre. Cobre é isolante? Não, né? É um condutor. Mantida nessa posição horizontal aqui, tá? Com auxílio de um outro fio de nylon também, ou seja, isolado, tá? A seguir, o fio de cobre é afastado para longe da esfera e do bastão. Perguntas. Com o bastão negativo ainda perto da esfera metálica, a força entre a esfera e o bastão é de atração, repulsão ou inexistente? Se aproximarmos outro bastão, mas com carga positiva, como é que a força entre a esfera e o novo bastão será? Olha só, a esfera estava neutra. Eu cheguei aqui com um bastão com excesso de carga negativa. Conectei os dois com um fio de cobre. O que vai acontecer? Vai equilibrar, né? Então, eu vou ter carga negativa aqui também e aqui negativo. Porém, menos carga negativa, né? Vai distribuir. Quando eu tirar o fio, qual vai ser o tipo de força entre as duas, entre a esfera e o bastão? Repulsão, né? Porque carga positiva com carga positiva, eu vou ter uma força de repulsão. E aí, eu tiro esse bastão e deixo a esfera. Como é que ela ficou? Tá ela aqui com carga negativa, isolada. Eu aproximo dela um outro bastão, mas agora esse bastão com carga positiva. O que vai acontecer? Atração, né? Então aqui a força vai ser de atração, porque são cargas opostas, tá? Os opostos se atraem e os idênticos se repelem na eletricidade. Tudo bem? Questão número 5 era uma questão de pesquisa, etc, tá? Então, quais são as diferenças práticas entre os padrões de 110, 220 e 440 volts? No Brasil, quais os padrões adotados? Como as empresas fornecem a DDP para as nossas residências e como as contas são calculadas, tá? Então, respostas para isso. Número 5 são os padrões, né? 110, 220, 440 volts, tá? Então, quanto maior a voltagem, quanto maior a DDP, menor a corrente elétrica. Consequências disso, menos riscos. Hã? Pouco. Industrialmente, nas indústrias, sim. Na indústria, sim. É.
Mas como padrão de fornecimento, eu não conheço 380 em nenhum país. 110, 220 é o normal. Austrália e mais alguns países lá conectados à Austrália trabalham com 440. Agora, que tenha por default 380, eu não conheço. Mas a indústria pode ter, sim. Na verdade, você faz esse padrão, né? Então, menos riscos e menos desperdício por efeito Joule. Minha letra fica bem ruinzinha com isso aqui, mas tudo bem, dá para ler. Hã? Efeito Joule. O Joule, que era um fabricante de quê? Alguém sabe? Por que que o Joule se interessou tanto por isso? O que ele fazia da vida? Ele fazia uma coisa maravilhosa. Todo mundo, acho que quase todo mundo gosta. Fabricava cerveja. Aí você entende, né? Qual era o problema que o Joule tinha? Quando você fabrica cerveja, você usa os cereais e eles têm que fermentar. E ele criou um sistema de pás conectadas com pesos. Ele não precisava ter gente girando, homogeneizando essa mistura. Ele colocava as pás no barril e ela girava e essas pás eram conectadas por peso. Então ele soltava o peso e o peso ia girando a pá. Ele conseguia homogeneizar melhor e ter uma cerveja melhor. Efeito Joule. No Brasil, o que que nós temos de padrão de fornecimento? No Brasil, a gente tem 110 e 220. A gente não tem aí por padrão equipamentos que sejam domésticos, né? Que sejam vendidos em outra. Letra C. Como é o fornecimento no Brasil? Doméstico, 110 e 220 volts. Industrial, normalmente, alta tensão e fica a cargo da empresa a transformação. E aí sai bem mais barato porque eles compram por leilão. Tá? Sim, padrão brasileiro. E eu tinha mais uma pergunta. Assim, como é vendida a energia, né? O cálculo é feito pela energia. A gente paga pela energia consumida. Para fazer o cálculo de quanto a gente consome de energia, o que que é usado? Potência dos aparelhos vezes tempo de uso. É por isso que é o quilowatt-hora, né? Quantos quilowatts tem cada aparelho, quanto tempo ele é usado. Você não paga pela voltagem, paga uma taxa mínima, né, de serviço, e aí o consumo, se o consumo ultrapassar o pacote mínimo, você paga por energia consumida e não por voltagem. Então vamos à segunda bateria, né, o 1B. Acho que eu consigo resolver aqui mesmo, fica tudo um arquivo só. Vamos ver.
Primeiro exercício. Diz o seguinte: duas cargas iguais, ambas com 50 microcoulombs, se repelem no vácuo com uma força de 36 quilonewtons. Calcule a distância entre as cargas. Força eletrostática, a gente sabe que é igual a constante eletrostática vezes carga 1, carga 2, aqui se chama de Q maiúsculo, Q minúsculo, Q1, Q2, tanto faz, tá? Dividido pela distância ao quadrado. O que foi dado, o que foi fornecido no exercício? Foram dadas as cargas, então eu tenho isso aqui. Tá? Foi dada a distância, tá? Ela aqui. Constante elástica, a constante eletrostática também. E ele pede a força. Então isso aqui não precisa inverter nada, só fazer uma substituição direta, tomando cuidado só com as unidades, tá? Então aqui, a... Ah, não, ele pede a distância, ele pede a distância, ele dá a força e pede a distância, ok. Tá? Ele fornece o Q e a força. E ele pede a distância. Então, o que eu preciso fazer? Preciso só inverter essa equação de tal maneira que eu consiga calcular a distância em função do restante. Tá? Então, nesse caso, d ao quadrado vai para lá e do outro lado fica constante, carga, carga e dividido pela força. Tá? E aí, para extrair a raiz, né, depois eu preciso extrair a raiz disso. Nesse caso, constante já está na unidade, ok, 9 vezes 10 a nona. As cargas, não pode falar ok perto desse telefone que ele acende. As cargas, as duas são iguais, 50 microcoulombs. Então, 50 vezes 10 a menos 6, vezes 50 vezes 10 a menos 6. As duas cargas são iguais. Tá? Dividido por quem? 36 quilonewtons. Tá? Então, cuidado, que é 36 vezes 10 a terceira newtons. Tá? Então, eu preciso resolver isso aqui e depois extrair a raiz. A tabela que foi fornecida, microcoulomb. Lá aquela aula de grandezas físicas, você tem a tabela. Não, uma tabela internacional. Micro é 10 a menos 6, mili 10 a menos 3, quilo 10 a terceira. Está lá no Sistema Internacional de Unidades. Lá na, acho que foi a segunda aula, primeira aula, uma coisa assim. Então, seguindo com isso aqui, ó, d ao quadrado vai ser igual. Eu vou isolar tudo que não tem, tudo que não tem. Sim, é a tabela internacional de múltiplos. É mesmo. E é a mesma no mundo todo. Então, 9, 50, 50, 36 no denominador. E aí, 10 elevado a quem? 9 menos 6 e menos 3, exato, porque ele sai do denominador e passa para o numerador, exato. Tá. Podemos simplificar alguma coisa aqui? Sim, né? 9 com 36, sobra quem? Um 4 aqui embaixo, tá? E aí, sim, posso fazer esse cálculo aqui ou não, fazendo a mão é mais prático não fazer, só para vocês verem, porque, ó, d ao quadrado é igual a 50 ao quadrado dividido por 4, ok? Vezes, agora aqui, 10 elevado a menos 6 com menos 6 com menos 3 dá menos 15. Com mais 9 vai dar menos 6, tá?
E aí, por último, vou extrair a raiz. Então, D igual a raiz quadrada desse monstrinho todo. 50 ao quadrado, vezes 10 a menos 6, dividido por 4. 4 é 2 ao quadrado, né? Por isso que eu não fiz a conta. Como eu vou extrair a raiz, é só tirar dentro da raiz. Exato, né? Nesse caso, é besteira fazer o cálculo do 50 ao quadrado. Então, isso aqui é igual a 50 dividido por 2, e o 10 a menos 6 fica 10 a menos 3. Não. Pensa que raiz quadrada é elevado a meio. Então, 10 a menos 6 elevado a meio é menos 6 dividido por 2, né? Fica 10 a terceira. 10 a terceira vezes 10 a terceira dá 10 a sexta. Tá? Mas o resultado é o mesmo. Não muda. 25 vezes 10 a menos 3 metros. Se quiser passar para centímetros, ou 0,25 vezes 10 a menos 5, tanto faz. Aí você tem vários. São maneiras diferentes de apresentar o mesmo resultado. Tá? Se você vai colocar 0,25 vezes 10 a menos. Reduzir 2 aqui, menos 1, ou 0,025, ou. Não, o enunciado aqui deixou em aberto. Quando tem alternativa, ou se o enunciado tivesse pedido em centímetros, em milímetros, mas ficou em aberto, então tanto faz qual valor você vai usar. Tá? Aqui nesse caso, com 10 a menos 3, você poderia colocar 25 milímetros. 10 a menos 3 metros é 1 milímetro. Mas aqui tanto faz. Não. Vamos lá, o segundo exercício. Isso aqui depois eu subo pro Teams, esse arquivo. Vou salvando ele aqui, subo pro Teams e a gravação também. Uma partícula com esta carga, 4 microcoulombs, está separada no vácuo de uma distância de 20 centímetros de uma outra partícula que eu não sei quem é. Q. E a força entre elas é 18 newtons. Tá? E ele pede o valor dessa outra carga. De novo, força eletrostática, constante eletrostática, carga vezes carga dividido pela distância ao quadrado. O que eu tenho? Força, 18 newtons. Já está na unidade correta. Constante, 9 vezes 10 a nona. Carga elétrica, 4 vezes 10 a menos 6, né, porque está em microcoulomb. Dividido por 20 centímetros, que é. Pode ser 0,2, 20 vezes 10 a menos 2, tanto faz. Vai dar no mesmo, tá? Elevado ao quadrado, vezes a carga. Aí, ó, cuidado para não fazer como meu amigo ali que confundiu esse Q com 9 e aí não tinha mais incógnita no exercício, tá? Cuidado com isso. Dá um cortezinho ali no Q para não confundir o Q com 9, tá? O que eu tenho que fazer? Isolar essa carga. Tá? Se eu faço isso aqui ou aqui, tanto faz. Tem que passar todo mundo para o outro lado da igualdade. Então, o que. Deixa eu começar mais para o canto, senão vai ficar apertado demais aqui. Então, ó, o que eu posso dizer? Que esse Q isolado, ele vai ser igual a 0,2 ao quadrado vezes o 18, foi para lá, e toda essa turma aqui vai para baixo. Tanto faz. O que você se sentir mais confortável. Se você quiser fazer todo o cálculo com ele ali na direita e depois passar só o resultado, também não vai mudar. Tá? 10 a nona
4 vezes 10 a menos 6, tá? E aqui eu vou separar os valores, ou posso colocar tudo na calculadora também, tanto faz. Aqui a gente vai ter, então, 0,2 ao quadrado, que é 0,04. Ou poderia ter trabalhado com ele na potência de 10 também. 18, 9, 4 e potência de 10. 10 elevado a menos 9 mais 6. As duas inverteram, né? Tá. 9 vezes 4, 36. Então, aqui 0,04 vezes 18 dividido por 36, 10 elevado a menos 3, tá? 18 com 36, sobrou 2. 0,04 dividido por 2, 0,02 vezes 10 a menos 3 coulomb. Se você quiser andar com a vírgula para cá, 2, 3. Quanto que isso vai dar? 2, 0, vezes 10 a menos 6 coulombs, ou 20 microcoulomb. Eu não acho uma boa ideia fazer desse jeito. Eu fiz assim porque quase todos vocês fizeram assim. Eu faria o seguinte: um resultado muito mais limpo e muito mais fácil. Vou mudar a cor dele. Ó, eu olhei para cá e identifiquei o seguinte: o que ele está me pedindo é isso. O restante todo eu tenho. Então eu vou inverter aqui. Ó, o Q é igual a F d quadrado dividido por K vezes a outra carga. Olha só, não, a ordem não é um problema. Ó. Esse cara daqui é quem eu quero saber. Então ele tem que estar sozinho de um lado da igualdade. Tá? Esse daqui está dividindo ele, vai para o outro lado, multiplicando. Esses dois estão multiplicando, eles têm que passar para o outro lado, dividindo. Acabou. Tá? E aí você inverteu aqui, e aí fica muito mais limpo do que fazer o dividido por 36. Tá? Como é que ficaria aqui agora? No verdinho. Força, 18. Distância, 20 centímetros. É a mesma coisa que quanto em metros? 0,2 metros. Ou 2 vezes 10 a menos 1. Ficaria mais fácil ainda o cálculo. Ó, 20 centímetros é igual a 0,2 metros, né? Ou 2 vezes 10 a menos 1. Você vai ver que o cálculo vai ficar muito mais fácil. Tá? Então, 18. 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Constante. 9 vezes 10 a nona. E a outra carga, qual é o valor mesmo? Já perdi. 4 microcoulombs. 4 vezes 10 a menos 6. Tá? Olha como o resultado ficou mais limpo aqui. Então a carga vai ser igual a 18 vezes 4 vezes 10 a menos 2 dividido por 9 vezes 10 a nona vezes 4 vezes 10 a menos 6. Então, 9 vezes 4, 36. 18, cancela, vai sobrar um 2 aqui. E aqui, menos 2 com menos 9 com mais 6. Pronto, você fecha o cálculo de um jeito bem mais rápido e bem mais limpo, tá? Do que fazer a inversão aqui. Resultado muda? Não, não muda. Só estou mostrando para vocês que é um jeito mais fácil, porque quando você substitui tudo aqui, você começa a ficar
Bem confuso, né? O que vocês não enxergaram foi o seguinte: força eletrostática. Em verde, vou voltar para o azul. A força eletrostática é igual a constante, uma carga, outra carga, dividido pela distância ao quadrado entre elas, certo? A definição de campo elétrico é tal que a força é igual ao campo vezes a carga de prova, correto? Compare essas duas equações e vocês vão observar o seguinte: o que é isso aqui? Olha para cá. É o campo elétrico, né? É o campo elétrico. Então, o campo elétrico é constante, carga que gera o campo, dividido pela distância dele até o ponto onde você está calculando o campo ao quadrado. O que ele forneceu para a gente? Distância e campo. E ele está pedindo o quê? A carga. Tá? Então, como é que eu resolvo isso aqui? Olhando para essa comparação, ó, campo é igual a constante, carga geradora do campo, distância ao quadrado. O que ele está me pedindo? Essa carga aqui. Tá? Então, vou inverter a equação. O d ao quadrado está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, d ao quadrado vezes o campo. E o que está multiplicando o que vai para o outro lado? Dividindo. E aí, 30 centímetros, ou 30 vezes 10, 0,3, ou 3 vezes 10 a menos 1, tanto faz. O importante é que você passe para metro, ao quadrado. O campo, 2 vezes 10 a menos 14. E a constante, 9 vezes 10 a nona. Tá? Vou separar quem tem e quem não tem a potência de 10. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado, 9, 2 do campo e 9 da constante. 10 a menos 2, menos 14 e menos 9. Tá? Que subiu. Então aqui 9 com 9, cancelo. 2 vezes 10 elevado a menos 16 com menos 9, menos 25, né? 24, desculpa. 25 ou 24? Não, 25, tá certo. 10, 25. Menos 25 Coulomb é o valor da carga elétrica. X menos 14 é muito baixo, né? Vamos ler isso aqui com calma. Ó. Observe três situações seguintes. Situação A, B e C. No A, três blocos metálicos X, Y, Z ficam em contato entre si e apoiados sobre uma mesa isolante. Dois objetos com fortes cargas positivas são postos um de cada lado e muito próximos dos blocos. O que vai acontecer nesta situação aqui? Aqui, não, vamos lá. Isso aqui tá neutro. Os três estão interligados.
que vai acontecer com a distribuição de carga aqui? Positivo, positivo vai atrair negativo. Então, esse lado aqui vai ficar com carga negativa, esse daqui também, e esse daqui foi o cara que doou para os dois. Ele vai ficar positivo. Elétron saiu dele e veio para as bordas, porque esse cara está puxando, e aí esse daqui que está no meio ficou com carga positiva. Ó, positivo atrai negativo. Então, o que acontece? Ele trouxe carga. Isso aqui, como eles estão todos interligados, eles são condutores, carga elétrica flui entre eles. Então, ele puxou o elétron para a direita e puxou o elétron para a esquerda. E o miolo ficou positivo. Tá? Em B, os blocos são separados com uma barra isolante e descarregada, mantendo os dois objetos carregados nas suas posições. Quando eu faço isso aqui, então, esse cara ficou com a carga negativa, esse ficou com excesso de carga negativa e esse ficou com falta de carga negativa. Eu separei eles, né? Não, ficou carregado todo mundo. Tá? Porque eu separei eles com uma barra isolante, então não fluiu carga, eu não fui lá com um fio. Eu separei eles. Os objetos carregados são retirados. O que você espera que aconteça? Que isso aqui continue. Tá? Ele vai continuar. Não, não porque eles estão isolados, estão separados. Se juntasse, voltaria. Não porque eu isolei eles. O Y não? Mas ele está isolado. Ah, se não tivesse isso aqui, ficaria negativo e positivo para cá. Sim. E o resto positivo. E aí, quando você isolasse, ficaria negativo, positivo, talvez neutro do meio. Aí seria um pouco mais confuso, porque dependeria de quanto de carga que cada um tem. É, exato. Você poderia até chegar até o do meio neutro. Um pouco mais difícil de dizer. Mas nesse caso aqui, isolou, separou, não tem mais. Agora, se conectar eles, aí distribui tudo, fica todo mundo. Por quê? Porque na realidade, como em nenhum momento eu conectei esses caras com um condutor, a carga não passou para lá. A carga só fluiu entre x, y e z. Se eu tivesse conectado esse cara daqui com esse, aí seria bem diferente. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.